Quando a saúde fraqueja, a urgência é içada. Tanto nos hospitais públicos como nos hospitais privados, há quem vista uma farda que nem todos conhecem o verdadeiro valor, as verdadeiras tarefas, nem muito menos a importância que têm para que o motor da saúde funcione. Os auxiliares de saúde fazem o trabalho de bastidores, o trabalho, entre aspas, sujo, uma classe de trabalho preenchida maioritariamente por mulheres que são responsáveis por limpar, por mudar as camas, que limpam todo o tipo de sujidade, da urina às fezes, ao sangue, empurram macas pelos corredores, de vivos e de mortos. São profissionais imprescindíveis, mas muitas vezes invisíveis. Não basta um hospital ter médicos, ter enfermeiros. Sem os auxiliares de saúde, nada iria funcionar. Estas são as pessoas que fazem o elo de ligação entre quem quer o socorro e o socorrista. E que viram com o passar dos anos a sua profissão a perder valor no papel, mas que tem um crescente valor na prática. Entre os anos 50 e 60, foram apelidados de Senhora do Chá, que servia aos doentes, dava apoio à enfermaria, não havia uma formação específica, nem um enquadramento profissional. Nos anos 70, surgiram os primeiros serventes hospitalares, com funções de limpeza, transporte e apoio aos doentes. Ao longo das décadas, estes profissionais foram conhecidos por vários nomes, desde servente, a ajudante de enfermaria, a auxiliar de ação médica nos anos 80. A desvalorização foi permanente, até que, em 2008, caiu a última cota. A carreira de auxiliar de ação médica foi extinta, passados a ser categorizados de assistentes operacionais, uma decisão com muitas consequências. Quem sempre esteve lado a lado com os doentes passou a ser quase que um genérico, uma função pouco ou nada tida em conta, uma função partilhada numa categoria ampla com quem nada tinha a ver com os cuidados de saúde. Aí deu-se o início de uma batalha por direitos, por reconhecimento e a não banalização da profissão, até que em 2023 chegou um novo batismo, técnico de auxiliar de saúde. Uma brecha do futuro, mas esta nova designação veio exigir formação qualificada para aqueles que transitaram e para aqueles que ingressaram na profissão. O papel destes profissionais é essencial, crucial. Vejamos que até mesmo quando o mundo foi afetado, nos tempos de pandemia da Covid-19, foram muitos os técnicos auxiliares de saúde os primeiros a ter contacto com o vírus. Um grande número de profissionais foi infectado. E agora, quando o país se depara com urgências cheias e uma ambiguidade entre os cuidados médicos privados e públicos, estes profissionais continuam a realizar os seus trabalhos. Estão presentes em todo o percurso do doente, da chegada à partida. Com um permanente esforço físico e emocional, pedem uma remuneração justa, um progresso na carreira, pedem respeito. Mas onde ficou a consciência e o valor para estes profissionais? Porque mesmo quando ninguém os vê, eles estão lá. Técnicos auxiliares de saúde, imprescindíveis ou invisíveis. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate Público. Estamos em direto. E o assunto hoje é de interesse de todos nós. Estaremos a falar sobre saúde e mais propriamente sobre os auxiliares da saúde. São profissionais que atuam em diferentes lugares, hospitais, clínicas, lares, centros médicos, pessoas que auxiliam, no bom andamento de utentes que precisam de cuidados especiais, pessoas que auxiliam do preparo dos ambientes de hospital, pessoas que estão ali literalmente na linha de frente, no auxílio à saúde. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto porque há muitos que dizem que essa profissão é quase que invisível. E para nos fazer entender melhor sobre essa questão, nós teremos hoje pessoas que entendem, que vão poder falar com propriedade, pessoas que estão à frente, como, por exemplo, o nosso convidado aqui em estúdio, o Dr. Paulo de Carvalho, que é presidente do Sindicato Independente dos Técnicos de Auxiliares de Saúde.
Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Gelson. Antes de mais, eu não sou doutor, eu sou eu próprio um técnico auxiliar de saúde. Agradeço ao Gelson o convite que nos foi feito e, acima de tudo, o tema que trouxe a debate esta noite e que acho que vai deixar os telespectadores mais esclarecidos sobre as nossas vicissitudes, os nossos problemas, os nossos anseios e aquilo com que nos debatemos todos os dias para que sejamos imprescindíveis, que já somos, mas acima de tudo reconhecidos e não esquecidos. Essa é a nossa Já no início do programa, eu posso lhe chamar então de Paulo Carvalho? Sim. Agradeço. Qual a importância, para quem está em casa, os telespectadores, internautas, qual a importância dos auxiliares de saúde no funcionamento, né, do sistema de saúde? É muito simples. Nós temos uma vasta panóplia de funções, desde a higienização, do transporte de doentes, da alimentação dos doentes, da hidratação dos doentes e, acima de tudo, uma coisa que muita gente esquece, esses ainda são mais invisíveis, da esterilização de todos os instrumentos médicos. Nós podemos estar perante o melhor cirurgião do mundo, mas se um técnico auxiliar de saúde falhar no serviço de esterilização, que é da sua competência, o sucesso daquela cirurgia vai todo por água abaixo. E de nada vale termos o melhor cirurgião do mundo. Só começando por aqui, nós somos, no fundo, o front office do doente dentro de uma enfermaria, dentro de uma sala de tratamentos, e normalmente somos esquecidos. E mais grave, porque realmente o doente, quando está connosco, não nos esquece e reconhece o nosso serviço e a nossa prestação. Porque nós, de facto, somos quem está mais perto do próprio utente. Somos aquela mão amiga que ele quer pegar, a voz amiga que ele quer ouvir. Isto não é demagogia, é a realidade. No entanto, somos esquecidos, acima de tudo, por quem tem o dever de regulamentar, não é de regulamentar, é de aprofundar a legislação que nós neste momento nos rege, que é o Decreto-Lei 120 de 2023, e, acima de tudo, de nos ouvir e de ouvir o que está mal e que tem que ser feito, e que são tantas coisas, como veremos mais à frente, com toda a certeza. Mas, de facto, somos imprescindíveis e, contrariamente ao texto, ou invisíveis, não somos imprescindíveis e muitas das vezes invisíveis, o que é uma pena muito grande, porque não conseguimos ser valorizados como deve ser. Eu costumo dizer que, na altura do Covid, usávamos uma farda comum, todos usávamos uma farda comum, em quase todas as unidades hospitalares, que era a farda chamada de bloco. E facilmente se confundiam os vários atores do Serviço Nacional de Saúde, e não era invulgar tratarem-nos por ser enfermeiro. Eu não sou enfermeiro, sou técnico auxiliar de saúde. É engraçado que, numa conversa informal com o enfermeiro, e que me diz, olha, de facto, nós devíamos voltar a utilizar as fardas antigas para o doente saber com quem é que está a lidar. Eu digo isso, eu acho muito bem, porque ele assim fica a saber que quem trata dele efetivamente e quem cuida é um técnico auxiliar de saúde e não um enfermeiro que passa montes de tempo agarrado ao computador a registrar os atos que deviam ser eles a fazer e que uma grande parte somos nós. Isto não é geral, felizmente não é regra geral, mas acontece em muitas ULS deste país. Daqui a pouquinho nós vamos falar muito sobre isso. Você que está em casa agora acompanhando o programa, tem aí os contatos de telefone para você ligar, 210-346-091, 218-368-008. Você pode participar, inclusive, nas nossas redes sociais. Nós temos lá a sondagem, como é feito em todo o programa. Você vai entrar, vai partilhar a sua opinião. A primeira pergunta que nós colocamos à disposição de todos os internautas: os auxiliares de saúde são, na sua opinião, imprescindíveis, invisíveis, ou você não tem conhecimento? A segunda pergunta: sabe o que faz um técnico de auxiliar de saúde? Trabalho de enfermagem, apenas limpeza e higiene, ou não fazem nada de especial, ou fazem de tudo um pouco? Deixa aí o seu ponto de vista. No final nós vamos saber como é que a sociedade, as pessoas, elas veem, né, essa, não sei se podemos chamar de categoria. A terceira pergunta: considera a carreira dos auxiliares de saúde valorizada? Você considera uma carreira valorizada, desvalorizada, sem futuro, ou você não sabe? Você pode participar conosco, entra lá, deixa o seu comentário, seu ponto de vista, e no final do programa vamos realizar aqui uma sondagem. Me dê imagens, por favor. Nós temos também como convidado no programa de hoje Adão Rocha, que está conosco,
boa noite, seja bem-vindo. Também é técnico auxiliar de saúde. Muito boa noite. Já agora quero cumprimentar os colegas do painel, o João Fael e o Paulo Carvalho. Já nos conhecemos de outras vidas, de outras andanças, e que lutamos, de certa forma, para o mesmo. Quero cumprimentar também os telespectadores que nos estão a escutar e agradecer esta oportunidade, uma vez mais, para, digamos, trazer à opinião geral e à opinião pública aquilo que na realidade nós fazemos e a importância que nós temos no SNS e não só no SNS. Eu direi em todos os cuidados que se prestam de saúde, quer na área dos cuidados primários, dos cuidados de urgência, nos cuidados de internamento e na área social, que aí somos um maior número de profissionais a trabalhar nesta área que infelizmente ainda não são reconhecidos como técnicos de saúde, são auxiliares de ação direta, e na verdade é nesta área que vai absorver a maior parte dos profissionais que se formam nos vários cursos que estão agora a decorrer, técnicos da saúde, seja a nível secundário, técnicos da saúde profissional, ou então a nível dos cursos de adultos, que é nesta área da área social que a maior parte deles são absorvidos. Eu tenho uma pergunta, Adão. Na sua opinião, por exemplo, que melhorias seriam necessárias hoje para garantir aí as perspectivas de futuro, né, nessa categoria? Não sei se vocês aí têm recebido reclamações, sugestões ou até mesmo pedidos em relação a melhorias, né, ao reconhecimento dos auxiliares de saúde. Eu acho que pedidos e reclamações, infelizmente, têm sido constantes, porque a própria lei foi mal feita. Logicamente que mais à frente iremos falar sobre o que é que correu mal na criação desta carreira, mas acima de tudo a sugestão maior, ou aquilo que eu acho, peço desculpa que eu estou um bocado rouco, porque eu estou com Covid, por isso mesmo é que não estou aí nos estúdios, mas acho que o melhor que nós podíamos requerer para a nossa carreira é na realidade um reconhecimento público das instâncias superiores, neste caso a nível governamental, e não só, a nível essencialmente das outras estruturas, a nível das ordens, a ordem do médico, a ordem dos enfermeiros, que vissem na realidade que nós somos parceiros imprescindíveis nos cuidados de saúde. E cada vez mais se vê um tentar, digamos, nos aniquilar, passo a expressão, porque na realidade, não sei porquê, vê-nos com uma ameaça eventualmente às suas pretensões de outras categorias, o que na realidade isso não é real. Nós somos uma mais-valia, somos profissionais que, trabalhando em conjunto com outros profissionais, potenciamos um cuidado de saúde humanizados, que é aquilo que nós esperamos e é aquilo que nós queremos na realidade para os nossos utentes e para os nossos familiares, e então nesta altura em que o SNS de certa forma está a sofrer pressões dos vários quadrantes, dos vários lados, e até que ponto se pode dizer que está em causa o próprio SNS. Nós somos, digamos, uma pedra fundamental para que o SNS ainda continue a ter profissionais dedicados à sua missão, porque isto, ser técnico da saúde, é na realidade uma missão. Você já é auxiliar de saúde há quanto tempo? Eu sou auxiliar de saúde, digamos, desde 2013. 2013. Fiz
aquilo que é o normal com outros colegas, um curso de Economia de Saúde, e fiz um estágio profissional no Hospital do Mar, o antigo Uhum. Hospital do Mar em, em, em São João da Talha. E foi aí que eu percebi o que é ser Economia de Saúde, porque fiz este estágio profissional numa unidade de Alzheimer e Parkinson. Já pensou em desistir da profissão, Adão? Eu já pensei em desistir da profissão, sim, não por aquilo que trago todos os dias de coração cheio daquilo que dou, mas essencialmente exatamente por aquilo que nós não somos valorizados e aquilo que todos os dias, essencialmente nesta altura em que temos muitas administrações que não veem com bons olhos esta criação desta carreira, porque enquanto assistentes operacionais nós estávamos inseridos numa não carreira e podíamos movimentar por onde eles quisessem. A criação desta carreira veio baralhar um pouco a sua forma de estar e a sua forma de gerir estes profissionais. E isso tem trazido várias complicações, e essencialmente quem dá a cara, que é o meu caso, o caso de João Rafael, o caso do Paulo Carvalho, quem dá a cara e quem luta todos os dias para melhores condições das profissionais, temos sofrido pressões, e eu tenho sofrido pressões. Infelizmente, a minha vida e o meu percurso, digamos, de trabalho tem-me dado uma pele rija, como eu costumo dizer, Uhum. que tenho aguentado estas pressões, mas há alturas que desanimamos e que pensamos em desistir. Daqui a pouquinho eu volto consigo. Vamos crer que dias melhores virão, né? Eu vou daqui a pouquinho falar com o João, também que está conosco. Ele está por videochamada. João Fael, que é técnico de auxiliar de saúde, também está conosco por videochamada. Assim que possível, produção, por favor. Enquanto isso, você pode ligar 210-346-091, 218-368-008. Você que é um auxiliar de saúde, você que precisou dos cuidados de um auxiliar de saúde, você reconhece. Se você quiser ligar, participar, valorizar aqui a profissão, esses profissionais da saúde, que muitas vezes são invisíveis, né? Passam por profissionais invisíveis. E nós estamos aqui no programa de hoje trazendo à mesa do debate público esse tema, porque realmente, como falava há pouco o Paulo Carvalho, que está conosco nos estúdios, sem eles, sem os auxiliares de saúde, é quase que impossível desenvolver aí os cuidados necessários realizados por médicos, cirurgiões, enfim. Nós vamos falar muito sobre isso. Já temos imagem? João Fael, boa noite, seja bem-vindo. Me ouve? Acho que ele está sem o meu retorno, né? Já estou a ouvir, boa noite. Boa noite, tudo bem consigo? Está tudo bem. Como é que é a sua rotina diária aí como auxiliar de saúde? As tarefas que ninguém imagina que vocês fazem? Portanto, como já foi dito, nós fazemos quase tudo, não é? Portanto, desde a alimentação, a higienização dos doentes, também das unidades onde os doentes são. Acabamos por fazer funções que, na minha opinião, não nos compete muito a nós, que chegamos a fazer funções de quase de fiéis de armazém, são as pessoas que trabalham no armazém. Também depende de cada ULS, mas, por exemplo, na ULS onde eu trabalho, neste momento somos nós que até vamos a buscar o material clínico e hoteleiro, e acabamos por ir também buscar a parte da esterilização. O que acontece é que das duas uma, portanto, foi criada esta nova categoria técnico auxiliar de saúde,
para que fôssemos e tivéssemos mais tempo para o doente, e depois acabamos por ir fazer serviços que não nos competem a nós, inclusive até chegamos a fazer serviços administrativos, quando os colegas administrativos saem às 17 horas, somos nós que fazemos esse serviço. E depois também o que é que acontece? Portanto, nós temos funções e conteúdos funcionais próprios. Trabalhamos sob supervisão de um técnico de saúde, nomeadamente de enfermagem, que sempre, eu pelo menos trabalho há 20 anos nesta área, e acabamos por fazer quase o nosso trabalho e muito do trabalho de enfermagem. E, portanto, depois, quando é para fazermos as nossas funções específicas e que estão delineadas, na minha opinião, também acho que o conteúdo funcional do técnico auxiliar de saúde o telemóvel, por favor. Devia ser novamente revisto, porque ele já é de 2010, teve uma atualização em 2016 e, portanto, estamos em 2025. E, portanto, até acerca do título que vocês puseram no debate público, que é os invisíveis e imprescindíveis, eu até costumo dizer que somos os invisíveis e indispensáveis. Por exemplo, não consigo ver um hospital a trabalhar sem técnicos auxiliares de saúde, não é? E, portanto, no fundo, como se costuma dizer, utilizando alguns provérbios, somos quase pau para toda a colher, e sem dúvida acaba por haver um aproveitamento de algumas categorias profissionais nesse sentido. E, portanto, quer dizer, no fundo, conseguiu-se fazer ao fim portanto, em 2008, quando se perdeu a categoria de auxiliar de ação médica, que também não era muito diferente, mas entretanto depois, em 2023, conseguiu-se criar uma nova categoria, reintegrando os profissionais que já estavam há uns anos a trabalhar nesta área, uns fazendo um RVCC, que é um programa que existe de reconhecimento, de validação de competências e conhecimentos. Outros não fizeram, porque depois, entretanto, à última da hora, à 25ª hora, houve alterações em relação no diploma, mas isso foi os sindicatos que andaram lá nas negociações, e no fundo eu acho que este diploma, este decreto-lei, o 120/2023, vai ter que ser revisto, porque senão acho que a única situação que mudou foi só mesmo o nome. Consigo. Nós temos ao telefone a Alice Gomes. Senhora Alice, boa noite. Boa noite. Tu? Alice, consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite, eu não sou Alice, sou Alcina Lourenço. Ah, é Alcina Lourenço, é isso? Exatamente. Ah, ok. E qual é a sua participação? Senhora... A minha participação, eu fui auxiliar da ação médica durante 30 anos. 30 anos. Sou aposentada, portanto, da ação médica. E foi uma profissão que gostei muito, adorei. Durante 30 anos a senhora auxiliou, ajudou pessoas, e a senhora se sente realizada ao fim desses 30 anos? A senhora, olhando para trás, valeu a pena? Sim, valeu a pena, sim. Aprendi muito. Que bom. Em todos os aspectos.
O que a Foi senhora muito bom. diz aí, o que a senhora diz para os auxiliares de saúde que estão acompanhando o programa agora, que talvez estejam eu digo é que- desmotivados, pensando em desistir? O que eu digo é o seguinte, é que façam com amor, porque de facto toda a profissão, se a pessoa fizer com amor, com carinho, com dedicação, a pessoa é valorizada, não só pelo dinheiro, mas também pelas atitudes que a pessoa tem. A senhora gostei atuou muito em da Lisboa? profissão que tive. Senhora Alcina, a senhora atuou em Eu- Lisboa? Quais as Eu localidades? trabalhei em Lisboa. Trabalhei em Lisboa, agora não estou em Lisboa, agora vivo em Tomar. Ok. Mas a senhora Há um atuou em ano. hospitais, clínicas, Trabalhei no lares? Hospital Egas Muniz. Ah, ok. Então passaram muitas vidas, muitas pessoas pelas suas mãos, né? Exatamente. Muito bom. Que bom, que bom. Ficamos felizes aí da senhora poder chegar ao fim desses 30 anos satisfeita, realizada. A gente agradece a sua participação, tá bem? É uma profissão impecável. Muito Tá bom? obrigado, muito obrigado. Nada, boa noite. Com licença. Nós temos mais uma participação, é isso? Alice, agora é a Alice que está conosco no telefone. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Está tudo bem. A senhora fala de onde? Lisboa? Eu falo de Lisboa. E aí, participação é o quê? Um comentário, uma parabenização, é uma crítica, é o quê? É assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu também sou auxiliar de ação médica há 21 anos. Ainda continuo a exercer a profissão. A única coisa que me deixou triste foi, na altura do Covid, nós estivemos na linha da frente. Não é? Estávamos na linha da frente, nós damos pau para toda a obra, primeiro entravam os auxiliares, depois é que entravam as outras categorias profissionais. Mas uma coisa que eu notei é o seguinte, na altura do Covid, houve excepcionalmente, imagina, os supermercados e outros sítios para as pessoas recorrerem a adquirir alimentos e outras coisas. O que é que faziam? Priorizavam os enfermeiros, os técnicos de imagiologia nestes serviços. Quando nós aparecêssemos nestes sítios, eles diziam-nos assim, não, vocês não têm direito, porque vocês não são profissionais de saúde. E era uma coisa que me entristecia muito, porque para estar na linha da frente a cuidar dos doentes, estava tudo bem. Mas para fazer o reconhecimento como auxiliares de ação médica ou auxiliares de saúde, isso já não tínhamos valor. Eu gosto muito dessa profissão e sinto que somos reconhecidas pelas pessoas que nós cuidamos, as pessoas que nós ajudamos. Já tive pessoas a voltarem a agradecer o tratamento que nós, auxiliares, fizemos a eles. Agora, o governo e as outras categorias é que, se calhar, fazem de nós invisíveis. Se sentem como que ameaçados, né, senhora Alice? Ou, como é que eu vou explicar? Invisíveis é o termo, não é? É como se nós não tivéssemos valor. Sim. É? Mas existe Nós uma estamos razão, né? Nós estamos aqui com o Paulo de Carvalho, que é presidente do Sindicato Independente dos Técnicos, e ele vai falar muito ainda sobre isso, porque acreditamos sim que há uma razão para isso. Mas acreditamos também que isso pode mudar com reivindicações, com essa iniciativa por parte dos próprios auxiliares de saúde. Não desanima não, tá? Não desiste não. Não desanima. Olha, e depois tem outra coisa os horários. Fazem-nos trabalhar 12 horas por dia. Carga horária, não é né? digno. A carga horária, 12 horas de trabalho. Realmente. Por lei, nós temos que trabalhar 8 horas. Imagina, nós trabalhando 10 horas, já estamos a dar 2 horas à entidade patronal. Sim. Por que temos que trabalhar 12 horas? Temos filhos, temos casa, temos vida, não é? E também somos precisam obrigados a ser fazer cuidados, né? E precisamos também de ser cuidados, exatamente. A sensação que eu tenho é, nós cuidamos dos outros e ninguém quer saber de nós.
o que é triste. Mas vai mudar. Vamos torcer para que essa situação seja revertida, tá bem? Te agradeço a participação, senhora Alice. Muito gosto. Obrigada. Obrigada, igualmente. Aí, os técnicos, aliás, os auxiliares de saúde reivindicando. Agora, Paulo, fala um pouco sobre essa questão da carga horária, essa questão salarial. Eu acredito que o reconhecimento também dos auxiliares de saúde, para além, claro, das demais categorias, mas há essa questão também, né, da carga horária, da questão salarial, né? Bom, é assim, entre muitos outros problemas que nós tentamos e reivindicamos que sejam eles tratados de forma equitativa com os outros profissionais de saúde, eu gostaria de rapidamente dar aqui uma resposta às duas participantes, a Dona Alcina e a Dona Alice. A Dona Alcina, nós somos dedicados. Se não fôssemos dedicados, já tínhamos saído do nosso trabalho e tínhamos, em verdade, para outra profissão. O problema é que a dedicação e o amor não pagam contas. Não paga a casa ao banco, não paga a renda de casa, etc, etc. Isso nós temos que perceber. Portanto, isso apesar de ser muito bom sermos reconhecidos pelos nossos utentes, pelos nossos doentes que nos batem nas costas e nos parabenizam pelo nosso trabalho, sem dúvida alguma é importante que sejamos capazes de chegar ao final do mês com uma conta bancária digna, como qualquer outro profissional de saúde, sim, porque somos profissionais de saúde. A Lei de Bases 28 da Saúde diz isso mesmo, que nós somos profissionais de saúde, não somos técnicos superiores de saúde, somos técnicos auxiliares de saúde e somos técnicos de saúde, portanto, somos profissionais de saúde. Mas sim, compreendo o seu ponto de vista, Dona Alcina, sobre o amor e a dedicação. Se não fosse o amor e a dedicação, garanto que mais de metade não estava a executar funções. Porque o que nos pagam, para quem não sabe lá em casa, e é bom que saibam, são 48 euros a mais do que o salário mínimo. Portanto, um casal a ganhar este valor não chega aos 2.000 euros. Pagar renda de casa, escola dos miúdos, livros, alimentação, se calhar um empréstimo do carro, a água, a luz e por aí fora, não chega, é manifestamente pouco. E eu até me rio quando nos pedem sacrifícios, façam uma pequena poupança. Nós não temos hipótese de fazer poupança nenhuma. Nós vivemos sempre naquela linha d'água que é ou vamos deixar de ser um fim de semana e parabenizar a nossa família e conviver e viver em família um fim de semana fora, ou então vamos ter que cortar em alguma coisa, ou na renda de casa, que não convém, ou no empréstimo do carro, que não convém, ou na alimentação, que não convém, e por aí fora. Portanto, é bom que isto fique bem patente e é um bocadinho o nosso dever enquanto sindicato zelar por isso. No que toca à dúvida apresentada pela Dona Alice, de facto, na altura do Covid isso aconteceu. Nós, enquanto sindicato, assim que soubemos do que estava a acontecer, imediatamente contactámos várias cadeias de fast food, que era onde se tratava isso, era onde estava a acontecer isso. Não vou fazer publicidade, que eles não nos pagam para isso, como é óbvio, mas várias cadeias de fast food e várias cadeias de hipermercados. E ficou resolvido logo na altura essa situação. Também emanámos, através das nossas redes sociais e do nosso site, se algum colega tivesse conhecimento de que isso continuava a acontecer, para nos comunicar, para nós tomarmos as devidas ações. Mas isto foi o que nós fizemos na altura e, tanto quanto nos foi comunicado, ficou resolvido. Bom, isto não foi uma revisão da carreira, isto foi, ou melhor, não foi uma alteração da carreira, foi uma carreira completamente nova. E o problema é que alguns profissionais de saúde, que não nós, curiosamente até alguns de nós pensam isso, infelizmente, mas alguns profissionais de saúde, outros atores da saúde, nomeadamente as administrações, resolveram entender que um técnico auxiliar de saúde, que era um assistente operacional, tinha mudado de nome, quando não é, nunca foi esse o intuito implícito na lei. Era assim uma carreira nova, que finalmente tinha funções designadas de A a Z, elas estão enumeradas no próprio decreto-lei, e as pessoas estavam habituadas a que nós fizéssemos tudo, que querem, algumas querem ainda que nós continuemos a fazer tudo e não pode ser. Porquê? Porque há trabalho que é próprio de um assistente operacional e não de um técnico auxiliar de saúde. Ou seja, as pessoas acharam que deixou de haver assistentes operacionais para haver técnicos auxiliares de saúde. Não, são duas coisas completamente diferentes. Os assistentes operacionais continuam a existir na saúde e é bom que continuem porque são muito importantes também na saúde, é preciso que se note isto, não são só os técnicos auxiliares de saúde, e os técnicos auxiliares de saúde passaram a ter funções diferenciadas e devidamente enumeradas. Pronto.
Quanto ainda, e agora vou bater aqui no ponto dos turnos de 12 horas. Bom, efetivamente, Dona Alice, não são 8 horas diárias. Nos hospitais públicos, nas ULS, são 7 horas diárias ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalhos. Portanto, no fundo, não pode ser mais do que 35 horas semanais. Se bem que no cômputo mensal isto é feito de forma diferente, ok? Isto é feito de forma diferente. Desde que no cômputo mensal não ultrapassa as horas das 35 semanais, há ali acertos, há meses que têm mais dias úteis do que outros, há sempre ali um pequeno acerto. Nós, quanto a isto, dizemos o que dissemos sempre, quer dizer, não é possível, nós quando passamos das 40 para as 35 horas semanais, não é possível executar a mesma produção com os mesmos meios, com menos uma hora por dia. Portanto, alertámos para isso, inclusive a tutela na altura, portanto, estamos a falar do Ministério da Saúde. E vai-se fazer uma adaptação. A adaptação é que continuamos a fazer 8 horas em vez de 7, na maioria dos casos. Continuamos a fazer turnos de 12 horas, que nós consideramos totalmente ilegais. Mas temos aqui outro problema grave. E já vou à parte da legislação que foi muito mal feita numa certa determinada situação, em várias, aliás. Mas o que é certo é que nós queremos falar com a tutela. Eu vou dar-lhes um exemplo. Nós preparámos um acordo coletivo de trabalhos para os técnicos auxiliares de saúde, que não tínhamos, apesar de ter ficado explanado nas reuniões de trabalho com o anterior governo, o anterior Ministério da Justiça, da Saúde, que tudo o que constava, todos os conteúdos que existiam dentro do Acordo Coletivo de Trabalhos assinado em 2018 transitariam até haver um novo contrato coletivo de trabalhos para os técnicos auxiliares de saúde. Ora, nós estamos neste momento a saber se isso está em ata, porque se estiver em ata, inequivocamente não nos podem retirar a majoração de um dia de férias que estão a retirar alguns colegas, que, diga-se de passagem, é ilegal, porque foi um direito adquirido, não pode ser retirado. Se assim não fosse, já nos tinham passado as 35 novamente para as 40 horas. O que acontece é que há um grupo de dirigentes de várias ULS, de recursos humanos, de gestores de recursos humanos, que acham que devem proceder assim e outros acham que devem proceder assado. E isto é a palhaçada completa e é a prova de que nós estamos completamente abandonados desde novembro de 2023, quando foi publicado este decreto-lei. Portanto, o estado da nação, neste momento, da nossa nação, enquanto técnicos auxiliares de saúde, é totalmente ao abandono. Nós tentámos, de várias maneiras, entrar em reuniões com a Sra. Ministra, com as suas secretárias de Estado, e sempre que tínhamos uma marcação, a Secretária de Estado tinha uma marcação urgente qualquer. E falávamos com alguém que não, desde o seu chefe de gabinete da Sra. Ministra, que ia fazer seguir à Sra. Ministra o que estava a passar. Acontece que não aconteceu nada. A Sra. Ministra, eu vou ser duro, anda preocupada em fazer inaugurações, e eu confesso que se calhar também é uma função dela, mas as pessoas que trabalham precisam, acima de tudo, de ser ouvidas, de ser escutadas, por forma a se acertar o que foi menos acertado neste Decreto-Lei 120 de 2023, por força de outros sindicatos que não o nosso. O nosso, como sabem, é o único e exclusivo de técnicos auxiliares de saúde e assistentes operacionais da saúde, em exclusivo, mas houve outros sindicatos que estavam nas negociações que tinham um medo enorme que nós fôssemos ganhar mais do que outros atores do Serviço Nacional de Saúde. Acontece que a nossa certificação é uma certificação nível 4. Para quem não sabe, a certificação nível 4 é o 12º ano acrescido de um curso técnico-profissional. O que acontece aqui é que quem não tinha um curso técnico-profissional foi-lhe dada, como o João Fael disse muito bem, a possibilidade de fazer um processo de reconhecimento, de validação e certificação das suas competências. Por forma que, tendo o 12º ano, ficava equiparado ao nível 4 através do processo de RVCC. Houve colegas que não o quiseram e ainda hoje estão frontalmente contra o processo de RVCC. Eu pergunto assim aos colegas que não querem ou que não quiseram. Bom, é tudo muito bonito, mas nós não podemos exigir sem dar algum do nosso corpo ao manifesto. Não se trata de estudar de novo para as escolas, não se trata de ir pagar propinas. Aliás, até ao final deste ano, até há uma coisa engraçada que se chama incentivo qualifica, em que as pessoas recebem 600 e qualquer coisa euros, não posso precisar, para o ano já acabou. Portanto, não iam pagar propinas, não é? Portanto, as pessoas têm que perceber que há 30 anos atrás, os enfermeiros tinham apenas e só, alguns o 12º ano, alguns a 4ª classe, é verdade, todos nós sabemos disso, mas os que quiseram evoluir tiveram que voltar aos bancos da universidade, fazer um último ano
de curso superior para terem uma licenciatura, e hoje esses enfermeiros podem concorrer a enfermeiros gestores, a enfermeiros especialistas, e os outros que optaram por ficar cómodos no seu sofá e que não foram mais um ano para a faculdade, hoje não o podem fazer. Foi o serviço, foi o caminho que eles escolheram. E nós temos que pensar enquanto técnicos auxiliares de saúde da mesma maneira. Se nós queremos exigir respeito, temos que nos dar ao respeito. E dar ao respeito significa percebermos que há conteúdos teóricos que nós nunca tivemos. E o RVCC não é só o reavivar de 30 ou 40 anos de experiência, que eu não retiro isso a ninguém, é um mérito que as pessoas têm, mas a parte teórica não existe. Os conhecimentos teóricos são a base para nós podermos, na prática, executar bem o nosso trabalho. E isso é-nos exigido por nós próprios, temos que ser capazes de o fazer. De facto, como o João Fel disse muito bem, 2 horas antes de serem fechadas, 1 hora antes, aliás, de ser fechadas as negociações, foi-nos apresentado um projeto de lei completamente enviesado àquilo que nos tinha sido apresentado e no qual andámos um ano inteiro a trabalhar e que foi inclusivamente submetido a consulta pública, o que nós trabalhámos, em que a grande diferença que havia ali era a parte salarial, como sempre, e à última da hora, estou a dizer menos de 1 hora antes de fechar as negociações, toma lá isto, foi uma cópia do que foi feito na Madeira, no Governo Regional da Madeira, e o que acontece é que só há ali uma diferença, é que eles têm um nível acima de nós de remuneração. Nós ficámos no nível 6 e eles ficaram no nível 7. Portanto, temos aqui um país a 2 velocidades. Além disso, e não podemos confundir, ainda tem uma coisa que se chama subsídio de insularidade por estarem nas ilhas. Portanto, recebem muito mais do que nós. Por falar em ACT e Acordo Coletivo de Trabalhos, nós entregámos precisamente no mesmo dia, no Ministério da Saúde, a nossa proposta de Acordo Coletivo de Trabalhos e entregámos a mesma proposta no Governo Regional dos Açores. 3 meses depois estávamos nos Açores a assinar esse Acordo Coletivo de Trabalhos e aqui ainda não tivemos uma resposta, olha, vocês podem mudar isto, podem mudar aquilo, estamos de acordo, não estamos de acordo. Portanto, mais uma vez, nós estamos ao abandono. E a única coisa que me vem à cabeça é abandono. Nós estamos abandonados. Além de imprescindíveis, somos esquecidos e abandonados por quem tem que tomar conta de nós, que é o próprio Governo. Eu não estou aqui a falar em cores políticas, fosse ele qual fosse. Eu também sei que os lobbies políticos funcionaram na altura que foi aprovado o projeto de lei, o decreto-lei, que nos regulamenta. Houve ali lobbies políticos. Eu, como não sou político, não entrei em lobbies, muito menos políticos. Mas a verdade é que foi um facto e todos nós sabemos isso, é subjetivo conhecido. Nós, de facto, já solicitámos ao Governo várias vezes, ao Governo, e sempre na pessoa do Ministério da Saúde, uma revisão da carreira. Há muitas coisas importantes a fazer. Há a elaboração de um acordo coletivo de trabalhos que já devia ter sido feito e nem sequer resposta recebemos. Como disse, nos Açores, em 3 meses foi feito as reuniões de trabalho e havia coisas que não estávamos de acordo, nem eles, ambas as partes, e chegámos a um acordo no final, em 3 meses assinou-se, e aqui no continente parece que a senhora Ministra preocupa-se com médicos e com enfermeiros e TSDTs e o resto não presta. Eu aproveitava para dizer que isto é uma pirâmide. Há uma pirâmide dentro do SNS e a base da pirâmide somos nós, técnicos auxiliares de saúde. E não somos tão poucos quanto isso. Atualmente no portal da transparência da CSS, nós somos o 2º maior grupo profissional do SNS. Os enfermeiros têm 50 e qualquer coisa mil, 51.900, e nós somos logo os segundos com 29 mil, praticamente 30 mil, 29.640 para ser mais preciso, profissionais. Então não somos assim tão poucos quanto isso para sermos descartados. E sendo nós a base da pirâmide, se nós quisermos, largamos a pirâmide e o SNS cai por terra, eu não tenho dúvidas. Daqui a pouquinho o senhor vai falar sobre isso, porque eu quero que o senhor também explique sobre essa questão do comprometimento, né, da categoria, porque isso se torna menos atrativo com tantos problemas. Maria Cruz, que está conosco por telefone, me ouve? Boa noite. Olá, boa noite, Sr. Pastor, como está? Tudo bem? E boa noite também a todos, tudo bem, graças a Deus. E aí, o seu comentário? E boa noite também a todos os protagonistas, digamos assim, do vosso painel, que vocês estão sempre de parabéns, não só pela escolha dos temas, como pelas pessoas especialistas que vão depois debater esses mesmos problemas. Gostaria só de dizer, o tempo também não é muito, que quero dar os parabéns
a produção da Unifei, do programa de debate político, pelos Debate público, temas debate trazidos. público, não é Debate político, não. público, exatamente, não é político, mas tem a ver com a política. Não nos metemos em que a política, foi como o Paulo falou aqui. Exatamente, exatamente, mas tem a ver. Precisam dela, infelizmente. Sim, né? sim, sim. Pelos temas escolhidos, e agradeço também, como o telespectadora, digamos assim, as explicações que têm sido dadas sobre a vossa profissão. Hein, senhora Maria, a senhora já precisou de serviço de um auxiliar de saúde? Com certeza, não há ninguém, porque todo ser humano, não é? Alguma vez na vida, Sim. quanto mais não fosse em bebê ao nascer, precisou de um técnico auxiliar de saúde, não é? Portanto, ninguém está imune ao serviço prestado por esses profissionais. E seria muito bom que os políticos responsáveis pela legislação, nomeadamente a legislação da saúde, em termos de saúde, que olhassem para esses profissionais, porque, como esse senhor acabou de dizer, são a base da pirâmide. E se a base é destruída, tudo cai. Portanto, para mim, na minha opinião, numa sociedade, há 3 pilares importantíssimos, que é a educação, a segurança e a saúde. Mas, sem dúvida, a saúde é o primeiro pilar. E se não for cuidado, a sociedade morre, porque um político, um presidente, por muito importante que seja, ele é um ser humano e, em alguma fase da vida, em algum momento da vida, ele vai precisar de um hospital. E nesse hospital ele vai ter que estar em contato com um auxiliar ou um técnico auxiliar de saúde, porque são os primeiros a estar em contato com o doente. Falando um pouquinho nas histórias bíblicas, havia uma doença que era a lepra. Nós temos falado muito da Covid e tudo o que aconteceu durante a Covid, não é? E sobre tudo aquilo que as pessoas os profissionais ligados à saúde sofreram durante esse período. Mas quando havia lepra, se Deus queira que não, Deus nos livre, mas se houvesse, pensemos nisso, se houvesse lepra, se a lepra voltasse novamente, não tivesse sido erradicada, como foi, graças a Deus, embora haja, não é? Infelizmente, esporadicamente, mas se ela não tivesse sido erradicada, até comparada com o Covid, como é que ela seria tratada? Quem seriam os profissionais de saúde, os primeiríssimos a estarem em contato com essas pessoas? Os riscos que eles correriam e depois levariam para as suas famílias. Sim. É isso que quem legisla, quem é responsável pelas leis, tem que pensar. Todos os seres humanos precisam, em alguma fase da vida, de recorrer a um centro de saúde, a um hospital. E, sem dúvida nenhuma, que a primeira pessoa, além dos administrativos, não é? Mas, em termos de saúde propriamente dito, a primeira pessoa a estar em contato com o doente é um técnico auxiliar de saúde, ou assistente operacional, chamem o que for. Não é isso que interessa. O que interessa é que está ali aquela pessoa e é aquela pessoa que nos socorre logo, no primeiro momento que nós precisamos. E isso não é invisível, não deve ser invisível e deve ser reconhecido. E não é só nesse caso que falaram na desistência profissional por não haver incentivos. Infelizmente, em muitas profissões, os profissionais querem desistir justamente porque ou não há valorização da carreira em termos monetários, porque as despesas realmente, o amor, por mais que se tenha na profissão, não paga contas, mas também pelo ambiente laboral, que muitas vezes não é um incentivo
para que a pessoa realmente exerça a sua profissão com felicidade. Com felicidade. Pronto, então não demoro mais. Olha, um abraço a todos e muito obrigada ao programa em si, pelo esclarecimento, não é? Relativamente à profissão e especialmente a todos os profissionais de saúde nessa área. Não desistam, por favor. Não que pode. olhem, se não encontrar, exatamente, se não encontrarem no recurso monetário, que procurem no seu coração e na fé que acredito que tenham em Deus, para que continue a dar forças e ânimo para servir o próximo. Que tenham sempre em mente o principal, apesar de haver contas, o principal é estarem a servir com excelência o seu próximo. E meus parabéns. Senhora Maria, a gente agradece a sua participação. A senhora fala de Coimbra, né? Um abraço aí a todos os telespectadores de Coimbra. Muito obrigado. Obrigada e boa noite. Bem, está aí a indignação de muitas pessoas. E, de fato, o reconhecimento por parte dos utentes não é suficiente. Nós temos, por videochamada, técnicos auxiliares de saúde, o Adão Rocha e o João Fael. Já volto falando com eles, mas agora vamos às ruas, saber a opinião das pessoas sobre essa questão, né, que as pessoas pensam, se elas realmente têm consciência da importância desses profissionais. Dentro de um hospital, o que é para si um técnico auxiliar de saúde? Um técnico auxiliar de saúde são pessoas que auxiliam nos cuidados hospitalares, portanto, sem serem enfermeiros nem médicos, podem ser voluntários ou podem ser pagos pelo Estado, não é? Olha, em primeiro lugar, é uma pessoa que se preocupa com a saúde da outra e cuida. E acha que num hospital tem um papel primário ou secundário este cargo profissional? Olha, é um papel secundário. E em que é que auxilia, a seu ver? No que é que ajuda dentro de um hospital? Sendo um papel secundário para a dona Lígia, o que é que ajuda num hospital? Ajuda num todo, né? As pessoas estarem bem com a saúde, né? E tratar aquilo que é bom para as pessoas, né? São precisos para diagnósticos, para fazer exames, para essas coisas todas. Agora, Acha que são fundamentais para a nossa saúde no hospital? são fundamentais, exatamente. Sim, sim, sim. Acha que é justo a realidade deles a nível económico, social? O que é que acha acerca disso? Eu acho que é injusto. Aliás, mas como neste país é tudo injusto, principalmente na área da saúde. Para mim, é uma pessoa que olha por mim. Não é? Muitas vezes a gente vai para lá e nem olham para nós. E passamos ali horas à espera. Os serviços têm que ser executados, se não se chamam assim, serão chamados por outro nome, as pessoas que fazem os serviços ali, porque os médicos e os enfermeiros não podem fazer tudo, tem que haver quem ande por aí a dar a mão, a apoiar o serviço mais especializado. Acha que há uma sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo? Sim, isso é evidente, vemos todos os dias que é difícil dar resposta às necessidades. Acha que é o fator económico e a carga laboral que estes profissionais têm? Exatamente. As condições de trabalho. Chega a ser uma carga horária um bocadinho pesada. Então, na sua opinião, acha que é o fator económico e a carga laboral que estes profissionais têm? Exatamente. E eles estão a falar uns com os outros e não nos chamam. São postos de lados, não. Eles até ganham bem. Até é bastante dinheiro que eles ganham. É uma desinformação muito grande, hein? Mas nós estamos aqui para mostrar o outro lado. Adão Rocha, que está conosco, me dê imagens. E aí, seu comentário sobre até mesmo algumas questões aí colocadas pelos entrevistados? Muito bem. Esta última observação desta participante, desta entrevistada, dá para rir. Por isso que eu voltei rindo, né? Dá para rir, mas eu nem vou comentar porque realmente é notória a desinformação que existe da maior parte das pessoas
que não conhece a nossa realidade, só exatamente quando as pessoas são internadas por alguma razão, é que então aí percebem na realidade a nossa importância e que sem nós eles muitas das vezes ficam esquecidos exatamente nos cuidados, sejam eles em serviço de urgência e até nos internamentos. Mas eu vou voltar um bocadinho atrás e até comentar algumas questões que até o Paulo levantou e falar, por exemplo, na questão que a Dona Alcina falou, da questão do amor. Na realidade, esta prevenção tem que ser feita com amor, não há outra forma de a fazer. Não há outra forma de a fazer, porque não é uma questão monetária, porque se fosse uma questão monetária, nós já não tínhamos auxiliar de saúde. Nós já não tínhamos auxiliar de saúde porque em qualquer estabelecimento de rua, de supermercado, uma pessoa ganha mais fazendo menos horas. Esta é a realidade. Por isso, isto é tudo uma questão de amor, porque sem esta questão de amor e de vocação não se consegue levar a bom termo esta profissão. Quanto à questão das 12 horas, infelizmente não são 12 horas. Eu tenho colegas que fazem 14 horas, tenho outros colegas que fazem 16 horas e quase são encostadas à parede. Esta é a realidade. Ou fazes ou então vais ter problemas. Não digo com ameaça de despedimento, mas infelizmente até com ameaça de despedimento, porque em cima de tudo eles fazem estas pessoas, são aquelas pessoas que não têm contrato efetivo. Aquelas pessoas que estão a fazer contrato de substituição, que são muitos, infelizmente, quase são obrigados a fazer estas horas todas porque sabem que no final o seu contrato não é renovado porque não aceita fazer estas horas, ou então o próximo horário do mês seguinte vai sair quase todos ao fim de semana a fazer turnos. E a pessoa passa a vida metida no hospital porque as fez, como não fez os horários, digamos, a dobrar, como a chefia assim quis, castigam-nos desta forma. Isto é uma realidade e os colegas que estão aí presentes sabem muito bem que ela acontece. Outra questão que me preocupa a minha é exatamente por esta questão de monetária, que ela não é de suma o mais importante, no meu entender, para estar nesta profissão, mas é muito importante para a nova geração. A média de idade dos colegas que estão a trabalhar nesta área é entre 45 a 60 anos. Ora, são pessoas que já estão cansadas, algumas já com o pé na reforma, se lá chegarem, não é? Porque com este estilo de trabalho, acho que se chegarmos à idade da reforma já vai ser bom, porque se calhar vamos morrer antes disso, porque esta é a realidade. Tenho casos no meu piso que estão em burnout autêntico, porque estamos a ser assediados, passa a expressão, pela minha administração, por exemplo, também é o LS entre Douro e Voga, em que, exatamente porque levamos à letra o que estava descrito no projeto de lei das nossas funções e recusamos a fazer aquilo que vínhamos fazendo até à data, que era as limpezas gerais, limpar o chão, limpar tudo o resto que não era... que não estava, digamos, regulamentado para a nossa profissão. A única coisa que estava regulamentada para a nossa profissão e que nós não fazemos e que acho que devemos nós sermos nós a fazer é a desinfecção da unidade doente e alguns locais específicos. A nossa administração resolveu castigar-nos e castigar-nos foi reduzir o rácio. Éramos 5, por exemplo, de manhã, passámos para 3, éramos 3 à tarde, passámos para 2 e éramos 2 à noite, passámos para 1. Ou seja, meteram um mensageiro por cada turno, mas eles não resolvem as questões da falta de rácios. Ou seja, eles só precisam, e nós aceitamos reduzir um elemento de manhã para eles terem um elemento ou 2 elementos para fazer as tais limpezas que eles diziam que não tinham o pessoal. Nós aceitámos essa redução, mas não se contentaram e fizeram esta redução bruta que está a sair do nosso corpo. E não só isso, é que está a pôr em causa o cuidado ao doente. Está a pôr em causa o cuidado ao doente porquê? Porque de 5 ou 6 doentes que nós tínhamos diariamente, passámos a ter 9 e 10. Os enfermeiros
de certa forma também foram chamados a um cuidado muito mais intensivo, passo a expressão. O risco é grande, o erro é grande, porque uma coisa é que uma equipa do enfermeiro auxiliar tratar de 5 doentes, outra coisa é uma equipa de 5 enfermeiros dividido por 3 auxiliares tratarem destes doentes todos, em que andamos a saltar de um enfermeiro para o outro para cuidar de doentes e muitas das vezes esquecemos do outro doente e o outro enfermeiro vem, mas só estás a ajudar aquele enfermeiro e porque é que não ajudas a mim? Isto tem sido surreal da minha ULS, mas acredito que é algo que está abrangente a outras ULS, porque isto nós não temos gestores, digamos, que falam da humanização de corpo e alma, temos gestores que falam da humanização da boca para fora e que é muito bonito ser dita em congressos, em eventos, em entrevistas dadas nas televisões, mas depois o real que se passa dentro das suas casas, como costuma dizer, é totalmente diferente. É uma, passa especialmente selvageria que nos estão a fazer os técnicos da saúde e que todos os dias estamos lá para o doente, com o doente e se não formos nós a dar um tratamento condigno ao doente, a maior parte das vezes eles são esquecidos numa lógica de que se o auxiliar não vai informar o enfermeiro ou pedir ao enfermeiro que vá cuidar deste doente porque o doente está a passar mal, não existe esta relação de informação. E como é que se consegue fazer isso se nós estamos a ser reduzidos ou então estamos a ser sobrecarregados com trabalhos que muitas das vezes nem são nossos? Passando para outra questão, e já agora para uma questão de informação, esta carreira, esta categoria de Tecnologia à Saúde, já tem um curso técnico superior profissional que está a ser ministrado na Faculdade Fernando Pessoa, que tem um curso técnico superior em auxiliar de saúde. Ele não fala em técnico à saúde, mas fala de auxiliar de saúde. Eu já recebi alunos na nossa instituição que vêm desta faculdade fazer fazer os estágios, que é, de certa forma, digamos, quase como antigamente era o bacharelato, que é um nível 5, que depois dá acesso a um curso superior, seja ele na área de enfermagem ou outra área qualquer dentro da saúde. É para ver a importância que esta profissão começa já a ter. E o que me preocupa a mim, exatamente por uma questão do ordenado, e aquilo que o Paulo falou muito bem, como é que um ordenado quase, que é um ordenado mínimo, 50 euros, 46 euros ou 48 euros a mais, não é nada de especial, como é que um casal jovem, porque nós estamos a falar de pessoas de 45, 60 anos que já têm, de certa forma, a sua vida formada, que as rendas do antigamente não são as rendas de agora. Muitos de nós já têm até casa, porque eram outros tempos. Mas estamos a falar do que aí vem, da nova geração, para renovar estes profissionais que estão na sua fase final de vida, digamos, de vida profissional. Quem é que vai renovar? Quem é que quer trabalhar numa área em que não tem vida familiar, não tem tempo para cuidar de filhos e depois o ordenado que leva em conjunto com o casal não dá para pagar a renda da casa quase, nem ter um carro e muito menos para as despesas que depois aí vem, que nós todos sabemos, como é que o casal se vai governar? Não casam, ficam em casa dos pais, ou então se casam, têm que pensar muito bem no que é que vão fazer, ou então imigram. A nossa profissão, só por falar assim em grosso modo, na Suíça, do início de carreira, ronda à volta dos 2.500 euros. Eu só não estou lá, porque na realidade não falo o inglês, não falo, aliás, o francês ou as línguas que são lá pedidas, e porque também a minha idade neste momento já não me permite isso. Mas esta é a realidade. Eu tenho colegas meus que se despediram do hospital e foram para a Suíça, para o Luxemburgo, porque dizem que aqui é impossível.
É impossível. Adão, a gente agradece a sua participação. Realmente a gente está bem pertinho do fim do programa. Há muito por falar ainda, numa outra oportunidade, certamente poderemos aí pontuar outras questões. Muito obrigado pela sua participação, tá bem? Muito obrigado, nós. E sucesso aí, sucesso. A gente está torcendo para que dias melhores venham, né? Com essa reivindicação aí dos profissionais, do sindicato. Vamos crer. Bom, nós temos uma pergunta que também traz respostas abertas. Coloca para quem está agora acompanhando o programa, você que está pela internet, pela aplicação da Unifé TV. Nós estamos em direto aqui no programa Debate Público, com algumas questões também lá nos stories. Que mensagem você deixa aos técnicos de auxiliar de saúde? Você pode deixar aí a sua mensagem no final do programa, nós vamos publicar, né? Me dê imagem do João Fael, nós já vamos também finalizar a participação. João, suas considerações finais aí sobre o tema. Nos ouve? Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Sim. Em resumo, a situação quase que foi toda dita. Realmente a situação não houve modificação alguma, ou principalmente de relevância, e portanto depois cada ULS diz que interpreta o decreto-lei de uma maneira, outra de outra maneira, quer dizer, eu não consigo perceber. Até nós temos entidades reguladoras da saúde, inspectivas até, mas que alguma vez dizem que não têm recursos humanos suficientes para fazer auditorias, neste caso a implementação do decreto 120/2023. E realmente isto, se não fosse para chorar, uma pessoa era para rir, porque realmente eu continuo a dizer que a única situação que mudou, pelo menos no que toca a mim, aliás, eu fico com mais volume de trabalho, que é uma coisa que eu não consigo perceber, não é? E o essencial era focarmos mais no doente, portanto, mas temos que fazer também isso, focarmos mais no doente e fazer coisas que não temos que fazer, que não somos nós que temos que fazer, que são outros colegas, com todo o respeito pela profissão deles e pelo trabalho deles, que é essencial, e que estamos a fazer. Quer dizer, eu não percebo, faço um decreto-lei num país, promulgado pelo Presidente da República, e depois cada ULS diz, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer cozido, e portanto eu neste momento tenho mais carga de trabalho em termos do dia a dia do que tinha até quase antes, não é? Porque antes eu até podia dizer, olha, nem sou profissional, nem somos considerados profissionais de saúde, por isso não tenho que fazer auxiliar a situação das pessoas na saúde, não é? Mas então conseguiu-se chegar a esta situação, apesar de eu compreender que as situações são dinâmicas e não estanques, mas quer dizer, é uma autêntica falta de respeito e de dignidade e de valorização. Até a propósito da Covid, o grupo profissional mais infectado foram os que na altura eram assistentes operacionais. Eu não ouvi isso falar na comunicação social, mas sei, por exemplo, que a comunicação social, até em termos de pagamento, de incentivos, a comunicação social recebeu uns bons milhões
e nós, eu, por exemplo, não recebi um cêntimo. E estive no chamado Covid diário e fora do Covid diário, porque também tinha que se tratar dos restantes doentes, não é? Porque senão também uns morriam de Covid e os outros morriam por não serem tratados. E portanto, quer dizer, isto é. Acho que foi o Adão que disse. Eu acho que isto já não é. Eu, por exemplo, já tenho burnout crónico. É crónico já isto. Depois não temos ajudas técnicas. O material não tem manutenção, nós às vezes é que temos que andar lá com a chave de fendas. Olha, sinceramente, eu já estou como o Adão. Se tivesse menos 20, 30 anos, apanhava já hoje o avião para esses países, que é completamente diferente. Não só ao nível remuneratório, mas até a nível de relação entre categorias profissionais. E, por exemplo, até nos concebe-se fazer a cama de um médico. Não, estou ali para fazer a cama do doente. Entretanto, os médicos até dizem que trabalham 24 horas. Portanto, se trabalham 24 horas não precisam da cama feita. É lamentável. Agora, ao LS, por exemplo, onde eu trabalho, obrigam um profissional destes, qualificado, a fazer a cama do médico. Bem, quer dizer, isto é um país do terceiro mundo ou pior que o terceiro mundo. E portanto é assim, as pessoas estão decepcionadas. Só queria fazer uma referência. Existem duas situações aqui também muito importantes e que este país assim não vai lá, que é muita falta de literacia, não só ao nível da sociedade civil, mas também de muitos profissionais. Como foi referido aí, quer dizer, não quererem fazer um processo RBCC que é só para certificar a experiência que já tem, não é? E qualquer situação que entretanto apareceu nova, isso é falta de brio profissional. E pronto, em relação às idades, não é? Estamos com uma faixa etária muito, por isso é que cada vez há, por exemplo, a nível de baixas de médicas deste grupo profissional são números assombrosos, não é? E até de acidentes profissionais, não é? As pessoas ficam marcadas para o resto da vida. E portanto, olha, é o que se me apraz a dizer neste momento. E quero agradecer terem um convidado para dar a minha opinião. Nós é que agradecemos e esperamos que esse desabafo aí tenha eco, né? E chegue às pessoas que têm autoridade para fazer algo pela classe, pela categoria. Muito obrigado pela participação, tá bem? Bem, até a próxima. Bom trabalho. Nós é que agradecemos. Bom, vamos à sondagem e depois a finalização aqui com o Paulo. Já estamos mesmo perto do fim do programa. A primeira pergunta, coloca por favor aí, produção. Os auxiliares da saúde são 76% das pessoas que participaram, dizem imprescindíveis, quer dizer, essenciais, né? 12% invisíveis e 12% preferiu não opinar. A segunda pergunta, sabe o que faz um técnico de auxiliar de saúde? 28% diz que trabalhos de enfermagem, 6% limpeza e higiene, 6% não fazem nada de especial e 60% diz que fazem de tudo um pouco. Realmente está de acordo com o que foi falado no programa, né? A outra pergunta, considera a carreira dos auxiliares de saúde valorizada, 29%, 65% desvalorizada, 0% sem futuro e 6% diz que não sabe. Temos aí as respostas abertas. Alguém comentou? Obrigado por tudo, diz aí a Leila, e alguém anônimo ali diz que continue a fazer a diferença. Paulo, se continuar assim, qual é o risco que o sistema de saúde corre? Porque desvalorizar tanto assim essa categoria é comprometedor, né?
Está à vista na sondagem que foi feita. A continuar assim vai ser mais dia menos dia o colapso do Serviço Nacional de Saúde, porque, como dissemos, e como estamos todos de acordo, somos a base do Serviço Nacional de Saúde. Sem nós, de facto, a pirâmide cai. Eu vou ser muito rápido e tentar abarcar aqui uma série de situações. Antes de mais, Dona Maria Cruz de Coimbra, nós somos de Coimbra, daqui um bocadinho vamos para aí. Obrigado pelas suas palavras. De facto, nós acompanhamos, o técnico auxiliar de saúde acompanha um ser humano desde que nasce até quando parte. Sim, porque também faz parte do nosso trabalho preparar uma pessoa que faleceu para ser entregue à família. Faz parte também do nosso trabalho. Portanto, desde o nascimento, durante toda a vida, até à altura em que parte para se reunir com os antepassados. Ia falar, mas já falou o Adão e muito bem, nós fomos o grupo que não só mais afetado esteve, grupo profissional, que não só mais afetado esteve com Covid, como o que teve mais mortos em trabalho, pelo Covid. Também temos acesso a isso, mas não convinha falar na televisão isso na altura, porque enfim, lá está. Como disseram as sondagens, nós fazemos um pouco de tudo, outros dizem que não fazem nada, mas de facto somos os tais esquecidos. Vou atacar aqui a talho de foice muito rapidamente para não nos perdermos, em que a revisão da carreira vai ser efetivamente uma realidade, não sabemos quando. Estamos a apertar os pés ao Ministério, vamos ver quando. Não queremos avançar para uma posição mais drástica, nomeadamente a greve, e vou-se falar muito rápido da greve, pelo menos para já. A greve é um instrumento de luta que é utilizado pelos trabalhadores para forçar a entidade patronal a negociar, a falar, a dialogar. E nós estamos a um passo de a fazer. No entanto, temos noção de que uma greve numa fábrica significa desligar os botões e há uma menos-valia para a entidade patronal. Portanto, não há produção, há prejuízo. Nós nos hospitais não podemos pensar assim, porque os grandes prejudicados são a razão da nossa existência, que são as pessoas que estão doentes, enfermas e precisam de nós. Portanto, isto equacionar uma greve é muito complicado quando se trata de vidas humanas que estão em jogo e do bem-estar de um ser humano que está em jogo. E nós somos, como dissemos, muito humanos. Se calhar os mais humanos do Serviço Nacional de Saúde, que é ganhar tão pouco, nos sujeitamos àquilo que sujeitamos. Mais, para não perder assim muito, falta, por exemplo, haver a nomeação e a abertura de concursos para técnicos auxiliares de saúde principais. Nós não temos que ser geridos por enfermeiros. A lei de enfermagem não permite gerir outros que não enfermeiros. Portanto, até isto está mal. E isto eu estou a dizer com conhecimento da lei, não estou a inventar. Portanto, faz falta a abertura de concursos para técnicos auxiliares de saúde principais, porque aí sim é esses que nos devem dar ordens, é esses que temos que prestar contas e são esses que depois têm reuniões com as chefias de enfermagem e conversam o que tiverem que conversar. Falta humanização dos profissionais. Fala-se muito, como disse o Adão muito bem, aliás, se foi o Adão que falou, fala-se muito de humanização do Serviço Nacional de Saúde. Eu não tenho dúvidas que ela existe para com o doente, porque nós trabalhamos com o doente todos os dias e sabemos, mas falta aqui a humanização do próprio profissional de saúde. E humanização é reconhecimento, não é só o reconhecimento monetário, como é óbvio, ele é importante, mas o reconhecimento de um profissional. E viu-se que ainda existe muita iliteracia, não só dos profissionais, mas também das pessoas em comum, que não sabem muito bem o que é que fazemos. O prolongamento de turno do horário, por exemplo, quando há um colega que falta, há efetivamente ordens ilegais por parte da enfermagem, normalmente, que nos obriga a seguir turno. Meus amigos, e eu aproveito de estar em antena aberta, ninguém é obrigado a seguir turno. Aliás, seguimento de turno é um termo que não existe na lei. Existe prolongamento de turno que, perante a lei, pode ser no máximo de 2 horas. E nós somos obrigados a fazê-lo se não houver um impedimento de maior. Mas essas 2 horas têm que ser pagas em extraordinário, não em normal. Por outro lado, o burnout nosso é um real burnout, não é um burnout dos outros profissionais de saúde que fazem serviço no hospital A, na clínica B, no hospital C e por aí fora. Isso sim é um burnout falso. O nosso é o burnout real. Nós somos o grupo profissional da saúde que mais profissionais perde todos os dias e não são reinseridos novos. Pelas questões já percebemos, não é? Não é possível nós termos o mesmo desempenho e a mesma produção dentro de um hospital com menos profissionais. Portanto, o que está a ser feito, vamos diminuir os profissionais porque não temos e vamos aumentar-lhes o trabalho, vamos entrar mesmo em burnout sério e o trabalho não sai bem feito e, acima de tudo, a segurança dos doentes poderá estar em causa. Isso é que me preocupa e é que é grave.
Por outro lado, deixe-me dizer aqui, a título de curiosidade, que nós também somos culpados, nós profissionais somos culpados. Isto porquê? Nós no sindicato todos os dias recebemos várias queixas, como devem imaginar, muitas queixas. E nós aconselhamos, faça isto, faça aquilo outro. Porque eu antes tinha 10 doentes, agora tenho 20 doentes para cuidar. Ora, não é possível. Não é possível. Se tiver 10 caminhões de areia e me avariar só leve 9. Portanto, há um que fica para trás, não é? Há uma carrada de areia que fica para trás. E nós temos que perceber que temos que saber exigir também os nossos direitos. Quando nos dizem, o senhor tem que fazer isto, façam só o que possam. Não têm que fazer mais do que aquilo que podem. Não é possível. Nós temos que aprender a dizer não. Basta. Não somos nenhumas marionetas. Somos humanos, somos profissionais de saúde como vocês, temos que ser respeitados como tal. Mas nós somos também culpados, como eu acabei de dizer. Nós às vezes aconselhamos desta ou daquela maneira e o nosso colega vai perceber precisamente o contrário, porque tem medo de retaliações, etc. Se sujeitam, não é? Mas nós também somos culpados por isso, sem dúvida alguma. Uma última retificação, nós no fundo estamos presentes nos hospitais públicos, nos hospitais privados, nos lares, nos cuidados continuados, nos cuidados domiciliários e uma palavra para os nossos colegas dos hospitais prisões que ainda não passaram a técnicos auxiliares de saúde, bem como dos hospitais militares, que são enfermarias e que deviam ter passado, e acima de tudo os nossos colegas das USFs, ou seja, dos centros de saúde, que passaram como se fosse uma peça de mobiliário para a gestão das câmaras municipais, ou seja, os bens móveis e os imóveis das USFs passaram para a gestão das câmaras municipais. Todos os outros profissionais mantiveram-se no Serviço Nacional de Saúde e os nossos colegas assistentes operacionais, alguns deles técnicos auxiliares de saúde, são autênticos peças de mobiliário que passaram assim também. É uma vergonha. Nós tentamos parar o processo, não nos deram a mínima hipótese, mas vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Estamos a trabalhar nesse sentido. Foi um prazer estar convosco. Nós é que sempre que for necessário estaremos disponíveis. Que bom. Contem connosco. Vamos falar e obrigado bastante pelo vosso tema, que foi enriquecedor, sem dúvida. Vamos falar bastante sobre isso, porque é importante a questão de saúde pública, claro, né? A questão da segurança e o bem-estar dos humanos. Claro. Não se trata de mercadoria, de objetos, se trata de vidas humanas. Obrigado a todos que participaram conosco e após o intervalo, a programação continua agora. Muito especial, você pode participar, o telefone está à sua inteira disposição. Caso você queira enviar uma sugestão de tema, você fica aí com o e-mail jornalismo@unifetv.pt. Forte abraço a todos e até o próximo encontro.